Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade à modelagem do nosso cenário, só que a gente não vai continuar modelando no arquivo de cenário, porque o arquivo de cenário ele vai ser, digamos, a gente sempre coloca os objetos que são estáticos. O que a gente vai criar agora vai ser um modelo de uma alga. A alga a gente vai fazer ela fazer aquele balancinho, né, no fundo do mar, como se fosse a onda levando. Então, ela não deve ser considerada como parte do cenário estático, que é o que a gente cria no environment, environment em inglês, né? Então, se a gente fizer um objeto que vai se mover, que vai ter uma animaçãozinha, a gente faz um objeto para o cenário chamado prop. Então, no caso, eu vou criar nova cena aqui para mim, uma nova cena. Essa cena eu vou chamar ela de alga. Mas eu vou salvar ela aqui, por exemplo. Não vou mais salvar ela dentro do environment, que esse aqui é o meu cenário estático. Eu vou criar aqui uma nova pastinha dentro do Models, repetindo para vocês que a gente entra dentro do Scenes, tem o Models, é a parte que a gente está trabalhando agora. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Props, ou então só Prop, tá correto, tá em singular, que quer dizer objeto, ok? Nesse prop aqui eu vou criar agora o meu arquivo que é alga00, por exemplo, tá? Então eu vou salvar esse arquivo e eu vou criar uma alga bem simples aqui, que eu vou fazer só uns polígonos. Vocês vão até estranhar, por que, Danilo, que é tão simples assim? Mas é porque vocês vão ver que a gente vai depois utilizar ela de uma maneira bem optimizada quando ela vai torcer. Então o que eu vou fazer é só um cubo, que ele vai ser longuinho, a gente vai fazer uma alga como se fosse uma plantinha no fundo do mar mesmo, que faça aquele balancinho, e ela não vai ter muito detalhe não, é só para a gente ter um prop na nossa cena, só para aprender como se cria, ok? Então aqui a altura dela eu posso aumentar um pouco mais, aqui a altura mais ou menos assim, tá bom? Eu vou subir, por exemplo, se eu coloco aqui de altura 14, aí ela tem que subir em Translate em Y em 7, porque aí ela como se estivesse com a base aqui no chão, ok? Provavelmente a gente vai precisar dar uma escaladinha dela em relação ao nosso cenário, mas eu acho que assim vai dar um tamanhozinho bom. Eu acho que está muito grande, né? Vamos diminuir de uma vez. Vamos pôr aqui, por exemplo, 9. Aí para ela subir metade, ela tem que subir 4,5, ok? É só a metade mesmo da altura. Aqui eu vou subdividir ela várias vezes aqui nessa região aqui, ó, na altura dela, aliás, para que ela consiga ter uma torção na hora que a gente for fazer a animação dela. Eu vou diminuir aqui o, a profundidade dela um pouquinho menor para ela ficar mais retinha assim, tá? Não tem muito mistério. Poderia até colocar mais uma ou duas aqui fileiras, mas essa daí está muito boa para a gente como alga. Eu vou deletar essa face aqui do pé dela, que não precisa dela, então a gente pode deletar essa face. É bom que ela não tenha uma suavização aqui quando a gente fizer o preview do modelo em 3 aqui, quando a gente for ver o modelo em 3. Olha lá, ele fica uma coisa mais ou menos assim. A gente, quando for balançar ela na água, a gente vai ver que ela vai ficar bonitinha, tá? Por agora ela é só um cubo mesmo. Vocês vão até estranhar, mas depois quando ela tiver composta na nossa cena, vocês vão ver que esse retângulo estranho aí vai virar uma alguinha lá no fundo, ok? Então vou renomear o nosso modelo para alga gel, que é o nosso modelo. Eu vou dar um freeze transformation nele para ele resetar todos esses valores de transformação dele aqui. E aqui também eu vou tirar esses históricos aqui de modelagem através do Edit Delete by Type History. Então, Delete by Type History, a gente vem aqui, Edit, Delete by Type History, apagou aquele histórico. E para dar uma zerada aqui nesses caras, a gente chama o Modify Freeze Transformation, ok? Então, esse modelo está pronto para a gente trabalhar. Uma coisa que a gente vai estudar no futuro vai ser como trabalhar o pivô, que é como ele está no centro aqui, o pivô desse objeto. A gente no futuro vai ver o que é pivô. Na hora de fazer o rig, a gente conserta esse pivô para ele ficar aqui em 0, 0, 0. Só para dar uma breve explicada para vocês, o pivô de um arquivo, de um objeto, aliás, é onde é o centro que ele vai receber a rotação, escala, etc. Então, por exemplo, se eu rotacionar o meu objeto aqui, ó, ele está com o pivô no centro. Se eu mudar o pivô dele através segurando, por exemplo,
o D, ele vai habilitar para mim aqui como fosse um outro manipulador. Eu posso mudar o meu pivô, por exemplo, para esse lateral aqui. Ó. Então o pivô está até fora do objeto, só para testar para vocês. Meu manipulador fica no pivô, se eu rotacionar ele ali, olha, ele fica com um pivô lateral. Tá? Então o que eu quero fazer com esse pivô é snapar ele eu seguro o D e seguro o X também para snapar ele aqui nessa grade aqui embaixo. Então eu snapo ele aqui no 000, esse pivô ficou lá embaixo, ficou certinho. Tá? A ideia nossa agora é simplesmente salvar esse arquivo para depois fazer uma textura simples de cores para ele e também uma animaçãozinha quando a gente for fazer a animação dessa nossa alga. Então salva esse arquivo e a gente continua na próxima aula já com mais modelos. Isso aí, valeu!